aqui nos estúdios, nosso queridíssimo coordenador regional do IBGE, Pedro Spoladori, esse órgão que mantém pesquisas constantes, chamadas pesquisas conjunturais, né, para dar uma luz, um norte, ficar de olho no que tem acontecido, enfim, é uma satisfação aqui. Vamos começar cumprimentando, né, o nosso convidado, recebê-lo mais uma vez, Pedro. Bom dia. Bom dia, agradeço novamente o convite. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui trazendo esses dados que o IBGE, né, sempre disponibiliza no seu site. É bom que as pessoas saibam que tudo que eu falar aqui está no site do IBGE. Então Pode não ser são dados consultado. sigilosos, são dados públicos. E a gente cumpre aqui a nossa função de transparência desses dados, que faz parte também como servidor público, né? Muito bem, Pedro. E repercussão que houve aí nos bastidores, eu não sei, você comenta se quiser, senão vamos direto para a informação. Mas a gente só vai registrar aqui, muitas coisas circulam em rede social, né? E pretensos repórteres, pretensos jornalistas de toda espécie, não é? Que têm divulgado informações. E um desses vídeos negativamente mostrando que Sorriso estaria caminhando de ré nos últimos tempos aí, em termos econômicos. E a gente não vê isso na prática. A gente vê, de fato, o empresário investindo, trabalhando e todo mundo fazendo com força com que a economia avance e cresça. E o IBGE tem o propósito de nortear poder público com informações verídicas, a comunidade, o próprio empresário em si. Por isso que vocês mantêm essas pesquisas, não é? Para trazer o que de fato está acontecendo. Isso, exatamente. A gente tem que estabelecer primeiro que as pessoas têm o direito à sua opinião, achar o que Sim. elas consideram que como está o município, o Aham. país, mas a gente trabalha com dados, a gente tem uma metodologia estatística que ela é reconhecida internacionalmente pela ONU, por vários órgãos de estatística internacionais. Então, se você filma Sorriso num domingo na hora do almoço e fala que a cidade está quebrada, você pode Porque não tem carro na rua, né? exatamente, você vai Caramba. induzir as pessoas, né, Aham. a acreditarem naquilo. Então, é muito complicado você É se basear por uma verdade. opinião de um vídeo Sim. que tá, né, tem um recorte ali geográfico, de horário, de dia, e isso pode influenciar negativamente as pessoas, né? Aham. Mas o que a gente vê dos dados de Sorriso, de Mato Grosso e do Brasil como um todo, é que nós temos tido um crescimento econômico relevante, né? O nosso PIB nos últimos 12 meses ele está em 3,2%, está acima de 3%. O IPCA, que é o índice do IBGE que faz o cálculo da inflação oficial do Brasil, hoje ele está em 5,17%, ele vem tendo uma queda gradual, se aproximando da meta de 4,5%, que foi estabelecida que seria Para esse o ano, no topo da caso. meta, né? Porque Aham. a meta estabelecida pelo Comitê Monetário Nacional, que é composto pelo Ministério da Fazenda, do Planejamento e o presidente do Banco Central, eles estabeleceram que em 2025 a meta de inflação é de 3%, com topo de 1,5% a mais ou 1,5% a menos. Então, até 4,5% estaria dentro da meta. E isso explica por que a nossa taxa básica de juros está em 15%. E, inclusive, é um dado que mais nos preocupa hoje é a taxa de juros, porque o comerciante, o empresário, o industriário, ele tem mais dificuldade em investir no negócio dele com juros tão altos. Ele prefere colocar isso na renda fixa, Sim. em ações, outros investimentos, para render mais do que ele renderia se tivesse investido no próprio compra de maquinário, contratação de mais pessoal. Então, a taxa básica de juros em 15%, estabelecida pelo Banco Central, ela acaba desaquecendo a economia. Só que eles já faz alguns meses que ela está nesse patamar, mas a economia continua aquecida. E isso pode ser explicado por alguns fatores, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, os dados da taxa de desemprego no seu menor nível histórico, está em Poder de compra do cidadão aí, 5,6%. no caso, né? E isso, o poder de compra aumentou, a inflação dos alimentos está sob controle, as pessoas têm visto o preço no mercado com alguma diminuição, nada assim também Sim. Mas de assustador. produtos básicos que teve uma queda e não Exatamente, está subindo, né? exatamente. O Deixa ovo, mais a tranquilo. carne não está barata, mas está sob controle, né? Aham. Verduras, legumes Sim. caíram o preço também, e frutas. Então, isso impacta na cesta de serviços, né, que medem a inflação. Então, o desemprego está na sua mínima histórica, desde quando o IBGE começou a calcular pela PNAD contínua, que é aquela pesquisa que a gente faz toda semana em todos os nossos municípios aqui de Mato Grosso, quase todos, né? Sim. Nós estamos com 5,6% de taxa de desemprego, que é a menor da série histórica desde 2012, quando se passou a fazer
calcular a taxa de desemprego também no interior, porque antes a única taxa de desemprego que o IBGE calculava era nas regiões metropolitanas. Então isso acabou descentralizando em um dado um pouco que reflete um pouco mais a realidade. Então o PIB está bom, a inflação está sob controle, a taxa de juros está alta e a gente tem, por exemplo, dados da indústria, né? Em Mato Grosso, no mês de agosto, os dados da indústria cresceram 1,4%, os dados do comércio, estatísticas de comércio, aumentaram 0,6% em agosto, e só serviço teve uma ligeira queda de 0,5%. Mas no acumulado dos 12 meses, fora a indústria que basicamente está estagnada aqui em Mato Grosso, pelos dados do IBGE, os dados do comércio, eles aumentaram 3% nos últimos 12 meses em Mato Aqui no Grosso. estado está melhor do que o índice nacional, então. Muito acima do índice nacional, e serviços está 4% de aumento nos últimos 12 meses. Então, a gente tem visto esse aquecimento e ele se traduz em mais empresas chegando, mais pessoas chegando na cidade. É aquilo, né? Sorriso, as pessoas não estão tendo mais filhos, né? Infelizmente. Fica ali na faixa de 2 filhos por casal, menos de 2 filhos por casal. Mas o nosso crescimento ele é todo baseado em pessoas vindo de fora para trabalhar aqui e procurar oportunidades. O que não quer dizer que é tudo perfeito, né? A gente tem problemas no município. O próprio censo mostrou isso, Marlene. Nós temos uma taxa de saneamento básico, o índice de esgoto ainda é baixo em Sorriso. É um problema sério. Nós temos redes prontas para receber esse esgoto, mas que o sistema, né, não está dando conta de receber. Então, nós temos, por exemplo, um custo de aluguel muito caro aqui em Sorriso. As pessoas têm dificuldade de estabelecer aqui. Elas têm que procurar kitnets mais nas periferias para ter um valor mais adequado à sua capacidade financeira, só que isso acaba impactando no seu gasto de deslocamento, né? Com Uber, com mototáxi e tudo mais, né? São situações que o poder público, de fato, precisa olhar. E justamente nesse aspecto aí é que entra a pesquisa do IBGE, nessa constância de atualização de dados para que o gestor possa olhar onde é que ele precisa investir para ser correto na ação, né, Pedro? Isso, perfeito, perfeito. E para quem vem de fora aí também é importante. O empresário costuma acessar esses dados. Na visão de vocês do IBGE, vocês conseguem observar isso para fazer a sua análise na hora de decidir onde vai investir também? Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade em achar essas informações no site do IBGE. Pode ser até uma meia-culpa aqui. Acho que a gente precisa deixar isso mais transparente, mais claro para a população, porque às vezes as pessoas preferem pegar uma fonte secundária. Ela pega uma notícia que fala sobre um dado do IBGE. Exato, então, ela já tem um viés ali da notícia, que né, ninguém é neutro, né? Sim. Todo mundo tem um viés. Sim. Mas a gente disponibiliza esses dados, as séries históricas da inflação, do PIB, tudo no site do IBGE. Talvez falte um pouco mais de clareza e concisão na hora de disponibilizar as informações para a população. Para fazer a leitura dos dados, às vezes a pessoa precisa entra num espaço, no outro espaço. A gente tem, às vezes, essa dificuldade como jornalista para buscar informação, às vezes, de acessar tudo, E às vezes né? vem uma tabela desconfigurada, você não tem tempo de configurar ela. Então, as inteligências artificiais, né, as IAs, elas têm ajudado mais nesse sentido. Só que também as IAs não são 100% confiáveis. Às vezes, que observar tudo, às né? vezes elas não têm informação, elas inventam uma informação para você lá e também pode ser complicado. Então tem que tomar cuidado. O fecho do negócio. Mas em termos gerais, se a gente for falar hoje da economia, você citou dados importantes aí, né? Essa, inclusive, taxa alta de juros, ela teria no olhar do Banco Central o objetivo de segurar a economia para a inflação não aumentar, é isso? Para controlar o índice inflacionário. E tem dado certo, a inflação tem caído, porque a economia está desacelerando devagarinho, devagar, mas desacelera. Tá. Só que se você mantém esse juro muito alto por muito tempo, você acaba comprometendo a própria economia. Sim. Então, é muito delicado esse processo do Banco Central. E isso impacta, por exemplo, você vai financiar um imóvel. Com essa taxa básica de juros, fica muito difícil. Então, a gente tá com vários imóveis em Sorriso que estão à venda, as pessoas não estão conseguindo vender pelo preço que elas esperam. Então, assim, eu vejo que hoje é uma oportunidade para quem tem um dinheiro aí e não precisa depender de financiamento, é a oportunidade de negociar imóveis mais baratos. E quem comprar imóveis agora, que a taxa está no máximo, dificilmente vai subir acima de 15%, se você comprar agora, você consegue mais para frente refinanciar, né, renegociar essa dívida para ter um juro menor. Baixar. Então, as pessoas veem como né, só o prato, como que é o copo meio cheio, né? Dá para você ver, desculpa, meio vazio, dá para você ver o copo meio cheio também. Então, tem uma oportunidade de negócios aí.
com essa situação atual, na questão de imobiliária e de Sorriso. Quem tem experiência acaba aproveitando para crescer nessa hora, né, Pedro? Como diz o povo, enquanto um chora por causa da chuva, o outro vende o guarda-chuva, né? Exatamente. E tem essas questões, por exemplo, a gente teve a nossa maior safra da história aí, né? 342 milhões de toneladas, né, no Brasil na safra 24-25. Mato Grosso responde por 1/3 de tudo isso, mais de 110 milhões de toneladas é Mato Grosso. E o dólar está em 5,38, 5,40. Então, assim, para exportação é onde vai basicamente toda a soja, né, do que é produzido. Então, o produtor está capitalizado, mas ao mesmo tempo os insumos que ele compra também vêm de Estão fora. vindo caros para ele. Vem em dólar também os insumos, né? E as sementes e tudo mais. Então, eu acho que é a hora de investir mais em soluções, né, brasileiras de sementes, de fertilizantes, porque se você ficar só dependendo do dólar, não vai ser sempre tão interessante para o produtor rural, né? Ele vai vender bem, porque o dólar está alto, mas também o custo de produção dele é muito alto por conta disso. A gente ainda vê muita resistência por parte do Brasil em geral, estou falando aqui, de investir na pesquisa, né, Pedro? Isso faz toda a diferença numa hora como essa, né? Com de você certeza. poder ter acesso a produto nacional, se não houver esse investimento, esse olhar não avança, né? E a pesquisa pública, né? Você vê uma empresa como a Embrapa, né? Anos e anos, décadas desenvolvendo coisas que, se você for delegar isso para a iniciativa privada, a iniciativa privada, isso não vai me dar lucro daqui 10, 15 anos, então eu não vou nem investir. Nem olha, Agora, né? a Embrapa não, fica 30, 40 anos para desenvolver uma variedade de café que pode ser produzida aqui no Cerrado. Então, a gente tá começando a ver áreas de café, aquele café robusta, Verdade, né? não se ouvia falar disso aqui, né? Agora já está Lá para colhendo cima, café. questão de Juína, Alta Floresta, várias, Nova Canaã do Norte, novas áreas de café aparecendo, áreas promissoras, um café muito bom, e são todas variedades que começaram ali pela Embrapa e tudo mais. Então, muito bem. a pesquisa, ela realmente é muito importante, tanto a pesquisa do agro, quanto a gente viu aí, né, testes, né, daquela pesquisa que as pessoas estão voltando a andar, né, pessoas com paralisia, uma Universidade Federal Fluminense, eu sim. acho, né? Então, a pesquisa pública ela é muito importante e eu acho que, pela questão política, às vezes falta, né? Investir mais porque Sim. você não vê o resultado ali. É décadas para você ver o resultado. Então, é complicado, mas realmente a pesquisa é fundamental. Países que investiram nisso, a Coreia do Sul, China, Japão, eles Então, tiveram no um topo crescimento. do primeiro mundo hoje, né? E o Brasil ele preferiu se desindustrializar, virar basicamente, né, questão de serviços e comércio. Então, eu acho que ainda falta para o Brasil ter uma indústria mais forte e isso implica em mais pesquisa e desenvolvimento. Inclusive o Estado, né? Que sempre a gente ouve aí nos discursos e o objetivo, a pretensão de avançar, por exemplo, na agroindústria, não é? Que aqui seria um grande gerador de empregos. Precisa, de fato, não só a capital, todas as cidades, Sorriso, inclusive, né? Com região. certeza. Agregar valor aos nossos produtos Exato. que nós plantamos e colhemos, a gente precisa agregar valor a eles. As indústrias de etanol mostraram que isso é possível e as indústrias de algodão. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mato Grosso... Espaço para crescer nesse aspecto com aí, certeza. Estamos mostrando a que viemos aí ainda. E tem que apostar no crescimento da indústria, da tecnologia do agro. E a gente acredita que o país tende a se desenvolver dessa forma, né? Muito bem. A expectativa, então, se fôssemos falar, eu sei que não é a sua praia fazer uma análise econômica especificamente, eu gosto né? do assunto. O Pedro, na verdade, ele coordena um órgão que busca os dados. Então, a gente teria que ter o economista, né, específico, que talvez falasse com o viés dele, como você colocou. Mas, em termos gerais, a gente respira tranquilo nesse ano de 2025 para fechar. Não podemos falar hoje estamos em crise, né? A não ser que a crise me convenha. E eu vou dizer que está em crise. Os dados econômicos, eles demonstram que o país está crescendo. Crescendo num nível que não vinha crescendo, né, nos 2, 3 últimos anos. Vem da crise também gerada pela própria pandemia. Tem que lembrar de tudo isso, né? Com certeza. Mas, assim, há uma preocupação, isso os próprios economistas dizem, com o gasto excessivo do governo. Porque a forma do atual governo desenvolver a economia é investir em gastos públicos, né? Obras e tudo mais, né? Jogar dinheiro no mercado, mas esse dinheiro não tem talvez um lastro seguro, né, exatamente. Pedro? Então você vai aumentar o déficit primário, né? Sim. E uma das preocupações do Banco Central é essa, né? Se você tem um déficit das contas públicas muito grande, né? Acaba impactando nas metas aí, de crescimento do país como um todo.
o risco fiscal que eles falam, que é muito, muito perigoso. Então, tem que olhar isso. A economia vem vindo bem, mas o governo tem que olhar para os seus próprios gastos Precisa também. economizar o dinheiro e investir adequadamente, né? Exatamente. E aí há aquela dicotomia, né? Porque ele precisa cortar mais gastos ou ele precisa arrecadar mais? E aí o governo que arrecada Ele joga mais, na arrecadação, a gente já tem tanto pesa na imposto que a gente arrecadação. paga, né? Agora estão tentando taxar mais as bets, né? E por mim nem devia ter bet, mas né, legalizaram isso, estou com medo de aumentar Para poder cobrar, né? Porque para senão poder não, aumentar a né? arrecadação para fechar o déficit primário e É ter um uma superávit, né? Que é o que eles estão querendo, mas dificilmente devem conseguir. Bom, vamos acompanhar. É mais um aspecto para ser olhado com carinho. Pedro, eu quero agradecer imensamente a sua vinda aqui. É sempre importante para a gente refletir sobre esses temas que vão do macro e vêm para o micro, porque nos afetam, né? São temas que afetam a cada um de nós. E eu só pediria para você reforçar, então, se a pessoa quiser conferir o que quer que seja que a gente tenha dito aqui, de dados, como é que faz? Vai na página do IBGE. Isso, www.ibge.gov.br, você pode digitar lá estatísticas da indústria, estatística de comércio, serviços, ele já te mostra lá, direciona para aquele dado tranquilamente e você pode ter acesso ali em nível estadual, às vezes municipal e também nacional. Esses dados da indústria, comércio e serviços, a gente não tem dados municipais. Do município, Mas porque a eles gente... jogam no cesto geral aí, né? Isso, como é uma amostra, né, das empresas, a gente tem os dados em nível estadual. Mas as pessoas podem acessar o site do IBGE e, se tiverem dificuldade, pode vir na nossa agência do IBGE aqui em Sorriso, lá na Rua das Videiras, 1160, sala 5. Funcionamos lá de segunda a sexta, das 7 às 17. Podem ir lá que iremos atendê-los. E uma última informação, Marlene, a gente tá para sair o edital, já foi contratada a banca FGV, nós teremos vagas temporárias de até 3 anos de duração, provavelmente serão 9 vagas para agente de pesquisa e mapeamento. Nós temos 7 APMs hoje na agência, só que várias delas o contrato se encerra agora entre janeiro e março. Então a expectativa é que esse concurso ocorra ali entre janeiro e fevereiro. Teremos 9 vagas para agente de pesquisa e mapeamento, salário aproximadamente de R$3.000, e teremos uma vaga, pela primeira vez, teremos uma vaga de supervisor de coleta e qualidade, que é um cargo, um nível um pouco mais alto do que o APM, então ele também recebe aproximadamente R$4.500, ele vai supervisionar o trabalho dessas agentes de pesquisa. Perfeito. Então, fiquem atentos, né, ao edital que deve sair pela FGV nos próximos meses, provavelmente ali entre dezembro e fevereiro sai esse edital. É seletivo aí, não é concurso, né? Isso, é um seletivo. Você é um funcionário público, não é um servidor público. Sim. Mas você é um funcionário público para... Contratado. Lato sensu, contratado, Perfeito. mas para trabalhar aí conosco durante 3 anos. E as pessoas que trabalharam conosco gostam, muitos voltam depois. Sim, e acaba adquirindo uma expertise que só fazendo você consegue ter, né, Pedro? E a forma como as pessoas conhecem a realidade do país, fazendo as pesquisas, Sim. É uma coisa muito rica, minha experiência é muito rica. Você entra na casa das pessoas, elas te oferecem café, dão presente, né, você vai na área rural, você volta cheio de fruta e É legumes. maravilhoso, né? Todo mundo gosta. O povo é generoso. O povo brasileiro, ele é generoso, né? Tem um coração grande. E para nós aqui é importante sempre falar sobre esses temas, porque a gente precisa sair do diz que me diz. Que eu tenho uma grande preocupação, pessoalmente, com as notícias que são manipuladas, que são colocadas a benefício de um grupo, o que quer que seja. Porque não contribui, né? Na verdade, prestam desserviço para a informação e isso é difícil para todo mundo. Né? E um alerta, Marlene, o IBGE não trabalha com pesquisa eleitoral, a gente não tem nada a ver com isso. O nosso trabalho é isso, produzir estatística para o poder público e para a iniciativa privada e para o meio acadêmico, para todo mundo ter acesso a esses dados. A gente não se envolve com política, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Sim. Inclusive, nós tivemos uma paralisação aí contra o atual presidente do IBGE, porque ele está tentando mexer no estatuto e para fragilizar o instituto. E o IBGE vai fazer 90 anos ano que vem. Pois é, então, isso é história, não é de ontem que vocês exatamente. começaram. Então, né? atravessamos governos e continuamos fazendo nosso trabalho. Ano que vem eu faço 20 anos de IBGE e devo receber uma plaquinha em minha homenagem. Opa, parabéns desde já. Isso é importante aqui estamos e aqui ficamos, né? Sim, muito bom, Pedro. Muito obrigada. A gente está sempre às ordens e é sempre uma satisfação trazer essa informação para a nossa comunidade. Eu agradeço novamente o convite e sempre que precisarem pode contar com o IBGE.